Passei a madrugada inteira preparando o prato favorito do meu marido com todo carinho, usando a receita secreta da minha mãe. Mas quando cheguei ao escritório dele para entregar algo que esqueceu, vi através da porta de vidro o momento em que ele ergueu minha marmita sobre a lata de lixo, rindo com os colegas e chamando minha comida de nojenta e primitiva. O que ele não sabia é que o dono da empresa estava logo atrás dele, observando tudo. Por favor, escreva nos comentários de qual país você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber de onde são nossos inscritos. Meus dedos tremiam enquanto eu cortava as cebolas às 3 da manhã. Não era por causa da ardência nos olhos. Aos 72 anos, já chorei lágrimas suficientes na vida para me tornar imune a isso. O tremor vinha da ansiedade misturada com esperança. Hoje era o dia da grande promoção do meu marido, Roberto, e eu queria surpreendê-lo com algo especial. A cozinha estava silenciosa, exceto pelo chiado da panela no fogão e pelo ronco suave do relógio de parede que herdei da minha mãe. Aquele relógio testemunhou tantos momentos importantes da minha vida. Meu casamento há 45 anos, o nascimento dos nossos filhos, as festas de família. E agora testemunhava mais uma madrugada solitária, onde uma velha tola ainda acreditava que o amor se demonstrava através da comida. Preparei o bobó de camarão exatamente como minha mãe me ensinou. A receita estava guardada num caderno velho, manchado de óleo e temperos, com a letra trêmula dela anotando cada segredo. Quanto tempo deixar o aipim de molho, o ponto certo do leite de coco, a quantidade exata de dendê para não ficar pesado. Roberto costumava dizer que era o prato favorito dele quando éramos jovens, quando ainda morávamos no interior e ele me cortejava sentado na varanda da casa da minha família. Lembro que naquela época eu tinha 18 anos, cabelos negros até a cintura e uma cintura que Roberto conseguia circundar com as mãos. Ele tinha 25, era ambicioso, cheio de sonhos de conquistar a capital. Dizia que um dia seria alguém importante, que me daria uma vida de conforto e luxo. E eu, apaixonada e ingênua, acreditei em cada palavra. Saímos da nossa cidade pequena 40 anos atrás. Roberto conseguiu um emprego como auxiliar administrativo numa empresa grande e fomos morar num apartamento minúsculo nos subúrbios. Eu trabalhei como costureira por anos, ajudando nas despesas enquanto criávamos nossos 3 filhos. Foram tempos difíceis, mas éramos felizes. Ou pelo menos eu pensava que éramos. Com o passar dos anos, Roberto foi subindo na empresa. Cada promoção o transformava um pouco mais. As roupas ficaram mais caras, o vocabulário mais rebuscado, os amigos mais importantes. E eu continuei a mesma. Uma senhora do interior que nunca perdeu o sotaque, que preferia sandálias a saltos altos, que cozinhava com dendê quando as esposas dos colegas dele serviam canapés franceses. Há 5 anos, quando me aposentei da costura por causa da artrite nas mãos, Roberto sugeriu que eu ficasse em casa. Aproveite para descansar, querida, disse ele com aquele sorriso que não chegava aos olhos. Você já trabalhou muito. O que ele não disse, mas eu percebi, é que se envergonhava quando seus colegas descobriam que sua esposa era costureira. Desde então, minha vida se resumiu a cuidar da casa, esperar Roberto voltar do trabalho e tentar ignorar a distância crescente entre nós. Ele chegava cada vez mais tarde, sempre com desculpas sobre reuniões e jantares de negócios. Dormíamos no mesmo quarto, mas em mundos diferentes. Eu lia romances baratos até adormecer. Ele ficava no celular até de madrugada, rindo baixinho de mensagens que nunca compartilhava comigo. Mas hoje seria diferente. Pensei enquanto mexia o bobó com cuidado. Hoje ele seria promovido a diretor regional. Ele estava tão ansioso, tão nervoso nos últimos dias. E eu queria mostrar que ainda me importava, que ainda era a mesma mulher que o amou quando ele não tinha nada além de sonhos. Provei o tempero. Perfeito. O sabor me transportou de volta à cozinha da minha mãe, ao cheiro de lenha queimando no fogão a lenha, ao som da sua risada quando eu acertava o ponto. Comida feita com amor alimenta mais que o corpo, minha filha, ela costumava dizer. Alimenta a alma. Coloquei o bobó numa marmita térmica de vidro que comprei especialmente para esta ocasião. Nada de potes de plástico velhos.
Queria que ficasse bonito, apresentável. Arrumei também arroz branco soltinho, farofa crocante e vinagrete fresquinho. Envolvi tudo num pano de prato limpo e bordado, um dos últimos trabalhos que consegui fazer antes da artrite piorar. Eram 6 da manhã quando Roberto saiu do quarto. Ele estava impecável no terno cinza, que custou mais do que eu gastava em roupas num ano inteiro. O cabelo, agora completamente branco, estava perfeitamente penteado. Usava um perfume caro que fazia meus olhos arderem. Bom dia, amor, cumprimentei, estendendo uma xícara de café. Parabéns pelo seu grande dia. Ele mal olhou para mim, pegando o café e virando de uma vez. Seus olhos estavam grudados no celular, lendo e-mails do trabalho. Roberto, chamei suavemente, pegando a marmita. Preparei um almoço especial para você. Bobó de camarão, igual ao que mamãe fazia. Lembra como você adorava? Foi então que ele finalmente me olhou. Mas não foi o olhar que eu esperava. Não havia gratidão ali, nem carinho, nem sequer surpresa agradável. Era repulsa. Um lampejo rápido de desgosto que ele tentou disfarçar. Mas eu vi. Depois de 45 anos casada, eu conhecia cada expressão daquele rosto. Marmita? A voz dele saiu seca, cortante. Você preparou marmita? Sim, com todo carinho. Acordei às 3 da manhã para fazer tudo fresco. Helena, ele interrompeu, colocando a xícara de café com força na mesa. Hoje vou almoçar com o presidente da empresa e os diretores, num restaurante 5 estrelas. Você acha mesmo que vou levar uma marmita? A palavra soou como um insulto na boca dele, como se eu tivesse oferecido lixo. Mas você pode comer depois, ou antes da reunião, insisti, sentindo algo se quebrar dentro do meu peito. Fiz com tanto cuidado. Não, ele foi direto. Não quero. Pegou a marmita da minha mão segurando pelas bordas como se fosse algo contagioso. E, sinceramente, Helena, você precisava ter feito isso? A casa inteira está com cheiro de dendê e camarão. Meu terno vai ficar fedendo. Fedendo, ele disse fedendo. Desculpe, murmurei, sentindo as lágrimas queimarem. Eu só queria... Eu sei o que você queria. Seu tom suavizou um pouco, mas havia uma condescendência ali que doía mais que a raiva. Mas precisa entender. Eu não sou mais aquele garoto do interior que comia bobó na varanda da sua mãe. Tenho uma posição a manter agora. Imagem é tudo nesse mundo, Helena. Tudo. Ele suspirou, olhando para o relógio caro no pulso. Estou atrasado. Vou levar isso comigo e... descarto no caminho. Descarto. Como se fosse lixo mesmo. Peguei minha bolsa, lembrando da carteira de couro que Roberto deixara na mesinha do telefone. Dentro dela estava o cartão de acesso ao prédio, documentos importantes. Sabia que ele precisaria. Roberto, sua carteira. Chamei, mas a porta já havia batido. Olhei para a carteira em minhas mãos enrugadas, manchadas pela idade. Uma decisão impulsiva tomou conta de mim. Eu levaria a carteira até ele. Só isso. Só isso e voltaria para casa, para minha solidão costumeira. Mas o destino, descobri naquele dia, tinha outros planos para esta velha. Vesti um vestido simples, amarrei meu cabelo grisalho num coque frouxo, calcei minhas sandálias confortáveis. Olhei no espelho e vi o que Roberto via. Uma senhora de 72 anos, com rugas fundas ao redor dos olhos, mãos deformadas pela artrite, corpo curvado pelo tempo. Nada que se comparasse às esposas jovens e elegantes dos outros executivos. Chamei um táxi por aplicativo, uma das poucas tecnologias que consegui dominar. A viagem até o centro empresarial pareceu eterna. Meu coração batia acelerado. Não era medo exatamente. Era uma inquietação estranha, como se meu corpo soubesse de algo que minha mente ainda não havia processado. O prédio onde Roberto trabalhava era intimidador. Todo de vidro espelhado, refletindo as nuvens e fazendo meus olhos doerem. Nunca tinha ido lá antes. Em 40 anos de empresa, Roberto nunca me convidou para conhecer seu local de trabalho. Festas de fim de ano, confraternizações, eventos corporativos, eu nunca era convidada. É muito formal.
Você não se sentiria confortável, ele sempre dizia. O segurança na entrada olhou para mim com desconfiança. Meu vestido simples e minhas sandálias de velha destoavam completamente do ambiente. Expliquei que precisava entregar algo urgente para meu marido, mostrei documentos. Depois de várias ligações e verificações humilhantes, finalmente me deram um crachá de visitante. O elevador era de vidro, subindo pelo lado externo do prédio. Meu estômago revirou. Tenho medo de altura desde criança. Fechei os olhos, apertando a carteira de Roberto contra o peito como se fosse um talismã protetor. 15º andar. As portas se abriram para um corredor amplo, todo branco e cinza, com quadros abstratos caros nas paredes. O ar-condicionado estava tão forte que senti frio. Mulheres jovens, bonitas, vestindo ternos justos e sapatos de salto, passavam por mim lançando olhares curiosos. Abaixei a cabeça, sentindo-me cada vez menor. Perguntei na recepção, pelo setor de Roberto. A recepcionista, uma moça que poderia ser minha neta, me olhou de cima a baixo, antes de indicar o caminho. Seus olhos diziam claramente: "O que uma velha como você está fazendo aqui?" Caminhei devagar pelo corredor, minhas sandálias fazendo um som surdo no piso de mármore. E então ouvi risadas vindas de uma sala envidraçada. A Copa. A voz de Roberto era inconfundível, mesmo depois de todos esses anos. Aproximei-me pretendendo apenas entregar a carteira rapidamente. Mas o que vi através do vidro me congelou no lugar. Roberto estava lá, cercado por 2 colegas, um homem de óculos e uma mulher jovem e bonita, de cabelos curtos impecavelmente cortados. Ele segurava minha marmita, aquela que eu havia preparado com tanto amor, com tantas horas de trabalho, e estava rindo. Meu corpo parou de se mover, mas meu coração disparou tão rápido que senti tonturas. Ali, através daquela parede de vidro transparente, desenrolava-se uma cena que destruiria o que restava da ilusão que eu ainda mantinha sobre meu casamento. "Olha só", a mulher de cabelos curtos disse, apontando para o pacote de pano que eu havia bordado com tanto cuidado. "O senhor diretor trouxe marmitinha. Que fofo! Sua esposa é romântica, hein?" Esperei. Esperei que Roberto sorrisse, que dissesse algo gentil sobre mim, que ao menos demonstrasse um pingo de gratidão pelo esforço que eu fizera. "Romântica?" A voz dele saiu carregada de escárnio. Um sorriso torto se formou em seus lábios. Aqueles mesmos lábios que um dia beijaram minha testa com ternura. Que desastre matinal, Beatriz. Cada palavra era uma facada. "Ah, é? Por quê?" O homem de óculos perguntou, claramente divertido. Roberto ergueu minha marmita como se fosse uma prova de crime. "Minha mulher em casa? Nossa, a mentalidade dela é tão atrasada, tão rural." Ele praticamente cuspiu a última palavra. "Eu disse que hoje ia ter almoço de negócios com o presidente. E ela? O que faz? Prepara isso aqui." Ele aproximou o pacote do nariz de Beatriz, que imediatamente fingiu se atrapalhar. "Ai, que cheiro!" ela exclamou, rindo. "Cheira a mercado de peixe." "Exatamente", Roberto gargalhou. "Cheiro de feira, cheiro de interior, cheiro de pobreza, bobó de camarão com dendê. Imagina eu sentado ao lado do presidente numa reunião cheirando a isso? Minha reputação acabaria no primeiro dia como diretor." Minhas pernas tremeram. Tive que me apoiar na parede para não cair. A dor no peito era física, real, como se alguém estivesse apertando meu coração com as mãos. "E o que vai fazer com isso?" o homem de óculos perguntou. Roberto caminhou até uma lixeira grande de aço inoxidável no canto da copa. Seu rosto estava completamente inexpressivo, sem um traço de culpa ou hesitação. "Jogar fora, óbvio", ele respondeu casualmente. "É onde pertence, não é? Desculpa, mas meu paladar evoluiu. Não aguento mais esse tipo de comida. Vou ter que me acostumar com um restaurante fino daqui para frente." Eu queria gritar. Queria entrar naquela sala, arrancar a marmita das mãos dele, esfregá-la naquele terno caro. Queria berrar que passei a madrugada inteira em pé, com minhas costas doendo, com minhas mãos inchadas pela artrite, só para demonstrar amor. Mas minha voz morreu na garganta. Vergonha e dor se combinaram para me paralisar completamente.
A mão de Roberto já estava suspensa sobre a boca da lixeira. Ele desamarrou o laço do pano bordado com um puxão brusco. O mesmo pano que eu havia passado horas bordando suas iniciais anos atrás. Pegou a marmita de vidro, ainda morna com a comida que eu preparara com tanto carinho. Adeus, comida de pobre, ele murmurou, se preparando para soltar. Fechei os olhos, incapaz de suportar ver meu esforço, meu amor, minha madrugada inteira sendo jogada no lixo como resto. Lágrimas escorreram pelo meu rosto enrugado, caindo no chão frio de mármore. Esperei pelo som. O barulho da marmita batendo no fundo da lixeira, misturando-se com guardanapos usados e restos de café. Mas o som nunca veio. Em vez disso, a copa ficou completamente silenciosa. Um silêncio tenso, pesado, sufocante. Abri os olhos devagar, ousando espiar novamente através do vidro. Roberto ainda estava na mesma posição, com as mãos suspensas sobre a lixeira. Mas seu rosto, antes cheio de arrogância, agora estava pálido como papel. Completamente branco. Seus olhos estavam arregalados, fixos em algo, ou alguém, que estava atrás de mim. Virei a cabeça lentamente e quase dei um grito. Um homem estava parado ali, silencioso como uma sombra. Ele devia ter uns 60 e poucos anos, cabelos completamente brancos, mas os olhos penetrantes e autoritários. Vestia um terno impecável, azul marinho, e tinha uma presença que dominava o espaço ao redor. Era o tipo de homem que não precisava gritar para ser ouvido. Não precisava gesticular para comandar respeito. Mesmo sem nunca ter visto uma foto dele, eu soube imediatamente quem era. Senhor Carvalho, o dono da empresa. O homem que decidia o destino da carreira de Roberto com um estalar de dedos. E ele estava olhando diretamente para dentro da copa, onde Roberto segurava minha marmita sobre a lixeira. O Sr. Carvalho passou por mim como se eu fosse invisível, o que para pessoas como ele, eu provavelmente era. Empurrou a porta de vidro da copa e entrou. Seu rosto estava indecifrável, mas havia algo em seus olhos. Algo que parecia reconhecimento? Nostalgia? O que você está fazendo, Roberto? A voz dele era baixa, mas cada palavra ecoava pela copa como um trovão distante. Roberto engasgou. Literalmente engasgou de susto. Seus olhos se arregalaram ainda mais e ele rapidamente puxou a mão para trás, apertando a marmita contra o peito num gesto desesperado de tentar escondê-la. "Se Senhor Carvalho!" Ele gaguejou e pude ver gotas de suor se formando em sua testa. "Bom dia, senhor. Eu estava apenas descartando lixo." "Lixo?" O senhor Carvalho deu um passo à frente, seus olhos ainda fixos na marmita. "Não é o que estou sentindo." Ele inalou profundamente, e seus olhos se fecharam por um breve momento. Quando os abriu novamente, havia algo diferente neles. Uma emoção crua, vulnerável. "Esse cheiro", ele murmurou, mais para si mesmo do que para Roberto. "Não cheira a lixo. Cheira a memórias." Roberto ficou ainda mais pálido, se é que isso era possível. Beatriz e o homem de óculos se encolheram num canto, tentando se tornar invisíveis. "Senhor." Roberto tentou forçar um sorriso, mas saiu como uma careta. "Desculpe se o cheiro o incomodou. Esta comida está estragada. Minha empregada foi descuidada, a comida queimou e está com um cheiro horrível. Por isso quero jogá-la fora, para não poluir o ar do escritório." Empregada. Ele me chamou de empregada. Depois de 45 anos de casamento, 3 filhos criados juntos, metade da minha vida dedicada a ele, eu era apenas uma empregada descuidada em sua narrativa. Algo dentro de mim quebrou naquele momento. Não com um estalo dramático, mas com um suspiro suave, como quando uma vela finalmente se apaga depois de queimar por tempo demais. O Sr. Carvalho se aproximou ainda mais. Seus olhos, antes duros e autoritários, agora estavam brilhantes com algo que parecia ser lágrimas. "Queimada?" Ele repetiu com um tom de descrença. "Experimente de novo, Roberto." "Se, senhor?" "Abra essa marmita." Não era um pedido. Era uma ordem. Roberto hesitou.
seus dedos tremendo visivelmente enquanto destampava o pote de vidro. O vapor quente preso ali dentro escapou imediatamente, carregando o aroma intenso de dendê, camarão, leite de coco e coentro. O cheiro invadiu a copa, misturando-se com o ar esterilizado do ar-condicionado. Para mim, escondida no corredor, aquele aroma era reconfortante. Era casa, era história, era amor. E aparentemente, para o Sr. Carvalho também. Ele fechou os olhos novamente, inalando profundamente. Seu peito subiu e desceu com emoção controlada. Quando abriu os olhos, 2 lágrimas rolaram por suas bochechas enrugadas. Esse cheiro, sua voz saiu rouca, quebrada. Bobó de camarão, feito exatamente como ela fazia. Beatriz e o homem de óculos trocaram olhares confusos. Roberto parecia estar à beira de um ataque cardíaco. Sem pedir permissão, o Sr. Carvalho pegou uma colher limpa do escorredor de pratos. Suas mãos, que provavelmente assinavam contratos de milhões, tremiam ligeiramente quando ele tirou um pouco do bobó e levou à boca. O escritório parecia ter parado de respirar. Eu mesma prendi o ar nos pulmões. O Sr. Carvalho mastigou devagar. Seus olhos se fecharam. Seu rosto, marcado por anos de responsabilidade e poder, se contorceu com uma emoção tão pura, tão crua, que até eu, uma estranha espiando pelo corredor, senti meu coração apertar. Ele pegou uma segunda colherada, depois uma terceira. Comia com a reverência de quem está provando algo sagrado, não apenas comida. Após a 4ª garfada, ele parou. Pegou um guardanapo de papel e limpou os olhos discretamente, tentando manter a compostura de executivo, mas falhando miseravelmente. Roberto! A voz dele saiu trêmula, carregada de emoção. Você disse que isso era lixo. Disse que estava estragado. Roberto não conseguia formar frases completas. O Sr. Carvalho apontou para a marmita com o dedo que ainda segurava a colher. Quem fez isso? Ele exigiu. Quem cozinhou esse bobó? Roberto abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora d'água. Seu cérebro trabalhava visivelmente, tentando calcular a melhor resposta, a mentira mais conveniente. E então ele mentiu. Olhando nos olhos do patrão, meu marido mentiu sem hesitar. É de um restaurante, senhor. Um lugar novo que descobri, especializado em comida regional. Chama-se Casa da Vovó. Sim, esse é o nome. Mais mentiras. Camadas e camadas de mentiras. A entrega atrasou e a embalagem veio amassada. Roberto continuou, ganhando confiança na própria farsa. Sou perfeccionista, sabe como é. Não gosto de comer comida que não tenha uma apresentação perfeita. Por isso fiquei irritado e quis jogar fora. O Sr. Carvalho ficou em silêncio por um longo momento, apenas olhando para Roberto com aqueles olhos penetrantes que pareciam ver através de todas as camadas de mentiras. Um restaurante, ele repetiu lentamente. Sim, senhor. E como se chama mesmo? Casa da Vovó, senhor. Interessante. O Sr. Carvalho pegou a marmita das mãos de Roberto, segurando-a com cuidado, como se fosse algo precioso. Este sabor é idêntico a algo que provei há muito tempo. Exatamente idêntico. Ele olhou para Roberto com uma intensidade que fez meu ex-marido recuar um passo. Amanhã, o Sr. Carvalho disse com firmeza, ainda segurando minha marmita, como se fosse um tesouro. Quero que você traga o chefe desse restaurante aqui. Temos um almoço importante com investidores internacionais. Eles estão cansados de comida de hotel. Quero que esse chefe cozinhe aqui mesmo, na cozinha executiva do último andar. O mesmo prato, fresquinho. O rosto de Roberto passou por vários tons de branco e cinza. Sim, senhor, eu não sei se... Não estou pedindo, Roberto. O Sr. Carvalho interrompeu. Estou ordenando. Cuide disso. E o sabor tem que estar exatamente igual. Se estiver minimamente diferente, vou considerá-lo incompetente para a posição de diretor. Ele se virou e saiu da copa, levando a marmita meio vazia consigo, deixando Roberto paralisado no meio da sala, com gotas de suor escorrendo pelas têmporas. Beatriz e o homem de óculos fugiram da copa como ratos de um navio afundando, sem dizer uma palavra.
Eu deveria ter me movido. Deveria ter saído dali antes que Roberto me visse. Mas meus pés pareciam ter criado raízes no chão de mármore. Quando Roberto finalmente saiu da copa, ainda trêmulo, seus olhos encontraram os meus. Por um segundo, apenas um segundo, vi medo naquele rosto. Medo genuíno. E então veio a raiva. Ele marchou até mim, agarrou meu braço com força suficiente para machucar e me arrastou para um canto mais isolado do corredor. Que diabos você está fazendo aqui? Ele sibilou, mantendo a voz baixa, mas cheia de veneno. Você esqueceu sua carteira, respondi calmamente, mostrando a carteira de couro que ainda segurava. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Vim trazer. Sua intrometida, ele rosnou. Ficou me espionando? Vi você chamando minha comida de lixo, respondi, e pela primeira vez em décadas enfrentei aqueles olhos que um dia me fizeram sonhar. Vi você me chamando de empregada. Vi você mentindo sobre quem cozinhou aquela comida. Cale a boca, ele ordenou, olhando nervosamente ao redor para garantir que ninguém nos ouvia. Não é o que você está pensando. Não? Então me explique, Roberto. Me explique como 45 anos de casamento viraram comida de empregada descuidada. Seus dedos apertaram mais meu braço. Senti que teria um roxo ali depois. Escute bem, Helena. Ele falou devagar, como se estivesse explicando algo a uma criança estúpida. Você não entende como funciona esse mundo. Imagem é tudo. Se eu admitir que minha esposa é uma velha do interior que cozinha com dendê e cheiro forte, vou virar piada. Vão pensar que não tenho dinheiro para jantar em lugares decentes, que não sou sofisticado. Então você nega que sou sua esposa. Eu protejo minha carreira, ele cuspiu. E amanhã você vai me ajudar nisso, goste ou não. Soltou meu braço com um empurrão e começou a caminhar em direção ao elevador. Eu o segui, minha mente ainda processando tudo o que havia acontecido. Quando chegamos ao estacionamento, ele me empurrou dentro do carro dele sem cerimônia. A viagem para casa foi tensa, silenciosa. Roberto dirigia com as mãos apertadas no volante, o maxilar contraído. Eu olhava pela janela, vendo a cidade passar, sentindo como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. Quantos anos tinha desperdiçado? Quantas humilhações tinha engolido calada? Quando chegamos em casa, Roberto me seguiu até a sala e finalmente explodiu. Está tudo arruinado por sua causa, ele gritou socando a mesa de centro. Aquela maldita comida com cheiro de feira causou um problema enorme. Problema? Repeti, minha voz gélida. O Sr. Carvalho adorou, chorou ao provar. Exatamente. Roberto passou as mãos pelos cabelos, desgrenhando-os. Agora ele quer que o chefe do restaurante cozinhe amanhã para os investidores. E eu disse que era de um restaurante chamado Casa da Vovó. Ele se virou para mim e vi desespero real em seus olhos. Você vai ter que fazer isso, Helena. Vai ter que ir ao escritório amanhã e cozinhar para eles. Cruzei os braços. Ah, é? E como vou fazer isso se sou apenas uma empregada descuidada? Não seja infantil, ele retrucou. Isso é sério. Minha carreira depende disso. Sua carreira, repeti lentamente. Sempre sua carreira. E eu? Onde eu fico nisso tudo, Roberto? Ele ignorou minha pergunta completamente. Você vai ter que ir, mas... Ele levantou um dedo em advertência. Tem condições. Você não pode parecer minha esposa. Tem que se disfarçar. Ri. Uma risada curta, amarga, sem humor. Disfarçar? Sim. Ele foi até o armário e voltou com uma máscara cirúrgica e um boné. Jogou-os no meu colo. Use isso. Vista um uniforme de chefe. Não fale muito. Se alguém perguntar, diga que se chama Dona Maria, a dona do restaurante Casa da Vovó. E o mais importante, ele se inclinou perto do meu rosto e senti o cheiro do perfume caro misturado com suor de medo. Nunca, nunca diga que é minha esposa. Lá você é só uma prestadora de serviço, uma cozinheira contratada. Entendeu? Fiquei olhando para a máscara e o boné no meu colo. Cinza, sem vida, como ele queria que eu fosse. E se eu recusar? Perguntei baixinho. Então,
A voz dele saiu fria como gelo. Considere nosso casamento terminado. Vou pedir o divórcio hoje mesmo e garantir que você não veja um centavo do que construímos juntos. Silêncio. Ah, ele adicionou com um sorriso cruel. E pode esquecer de manter contato com nossos filhos também. Vou contar a eles que você sabotou minha carreira por ciúmes e egoísmo. Vou fazer com que eles tomem meu lado. Nossos filhos. Ele estava ameaçando usar nossos próprios filhos contra mim. Olhei para aquele homem que dividira minha cama por 45 anos e não reconheci nada dele. O jovem sonhador que prometeu me fazer feliz havia morrido fazia tempo. No lugar dele estava um estranho cruel, manipulador, capaz de qualquer coisa para proteger sua preciosa imagem. Está bem, disse finalmente, minha voz morta, sem emoção. Eu vou. O alívio no rosto dele era palpável. Ótimo. Seja inteligente por uma vez na vida. Agora vá preparar os ingredientes. O sabor tem que ser exatamente igual ao de hoje. Se não ficar perfeito, ele deixou a ameaça no ar. Levantei-me lentamente, minhas articulações protestando. Senti cada um dos meus 72 anos pesando nos ombros. Fui para o quarto e fechei a porta. Sentei na beira da cama que compartilhávamos há décadas. E finalmente, deixei as lágrimas caírem. Chorei silenciosamente, profundamente, por tudo que havia perdido sem perceber. Pela jovem de 18 anos que acreditou em promessas de amor eterno. Pela mulher de meia-idade que engoliu humilhação após humilhação, acreditando que era seu dever de esposa. Pela senhora idosa que ainda tinha esperanças de que, no fundo, seu marido se importava. Mas acabaram-se as lágrimas eventualmente. Sempre acabam. Lavei o rosto, olhei no espelho e vi uma mulher que não conhecia mais. Ou talvez, pela primeira vez, estivesse vendo quem eu realmente era por baixo de todas as camadas de submissão e abnegação. Naquela noite, não dormi. Fiquei deitada no escuro, ouvindo Roberto roncar ao meu lado, e tomei uma decisão. Eu iria ao escritório dele amanhã. Iria cozinhar meu bobó de camarão. Iria usar a maldita máscara e fingir ser a Dona Maria do restaurante inexistente. Mas não pelo motivo que Roberto pensava. Não seria para salvar a carreira dele ou proteger nossa farsa de casamento. Seria para mim, para honrar minha mãe, que me ensinou essa receita com tanto amor. Para provar a mim mesma que minha comida, minha história, minha existência tinham valor, mesmo que meu próprio marido não reconhecesse isso. E talvez, só talvez, o universo me desse uma chance de recuperar um pouco da dignidade que havia perdido ao longo dos anos. Virei para o lado, dando as costas para Roberto. Amanhã seria um dia interessante. Muito interessante. O despertador tocou às 4 da manhã, mas eu já estava acordada. Não havia conseguido dormir mais do que alguns minutos seguidos durante a noite toda. Cada vez que fechava os olhos, via a cena de Roberto segurando minha marmita sobre a lixeira, rindo com aquela mulher, me chamando de empregada. Levantei em silêncio, sem acordar Roberto. Na cozinha, comecei a separar os ingredientes. Camarões frescos que comprei no mercado, os melhores que encontrei, mesmo custando mais do que eu normalmente gastava. Aipim de primeira qualidade, leite de coco puro, dendê aromático, coentro fresco. Enquanto descascava os camarões, minhas mãos tremiam. Não era de frio ou nervosismo. Era raiva, uma raiva profunda, visceral, que queimava em minhas veias como lava. Lembrei de minha mãe, Dona Teresa, que me ensinou essa receita na cozinha de chão batido da nossa casa no interior. Ela tinha mãos calejadas de tanto trabalhar na roça, mas quando cozinhava, cada movimento era uma dança. Comida não é só alimentar o corpo, minha filha, ela dizia. É nutrir a alma. É mostrar amor. E eu havia mostrado amor. Por 45 anos, mostrei amor através da comida. Cada refeição era feita pensando no gosto de Roberto, no bem-estar dele, na felicidade dele. E ele jogou tudo no lixo, literalmente. Às 6 da manhã, Roberto apareceu, já vestido com outro terno caro.
Ele olhou para a bancada cheia de ingredientes e assentiu com aprovação. Pelo menos você está levando isso a sério. Foi tudo que disse antes de pegar uma xícara de café e voltar para o quarto. Às 7, chegou um táxi que ele havia chamado. Roberto colocou todas as minhas coisas, ingredientes, panelas, temperos, no porta-malas com pressa. Lembre-se, ele disse enquanto eu entrava no banco de trás. Entre pela porta de serviço. Não deixe ninguém ver você chegando comigo. E coloque essa máscara antes de entrar. Eu apenas assenti. Não confiava em minha voz naquele momento. A viagem foi silenciosa. O motorista tentou puxar conversa algumas vezes, mas desistiu quando viu que eu não estava receptiva. Olhei pela janela, vendo a cidade despertar. Pessoas indo trabalhar, crianças indo para a escola, vida acontecendo enquanto a minha parecia estar desmoronando. Chegamos ao prédio pela entrada de serviço, como Roberto havia ordenado. Era uma área cinzenta, feia, onde caminhões de entrega estacionavam e funcionários da limpeza entravam e saíam. Muito diferente da entrada principal com seu vidro espelhado e portaria elegante. Coloquei a máscara e o boné como instruída. Uma funcionária da empresa, não Roberto, claro, me levou até o último andar pela escada de serviço. 22 andares. Minhas pernas doíam quando finalmente chegamos. A cozinha executiva era impressionante. Toda em aço inoxidável, com equipamentos modernos que eu mal sabia como usar. Tão diferente da minha cozinha humilde em casa, mas os ingredientes eram os mesmos. O amor que eu colocaria na comida seria o mesmo. Comecei a cozinhar. Refogue as cebolas até ficarem transparentes. Adicione o alho picado fino. O cheiro familiar começou a preencher a cozinha estéril. Era um cheiro de casa, de memória, de história. Adicionei os camarões, deixando-os ficarem rosados. Depois o aipim cozido e amassado, criando aquela textura cremosa característica. O leite de coco veio em seguida, transformando tudo numa sinfonia de sabores. Por último, o dendê. Apenas o suficiente para dar cor e profundidade, sem deixar pesado. E o coentro fresco picado no final, salpicado como confete verde sobre o laranja vibrante do bobó. Provei. Fechei os olhos. Era perfeito. Exatamente como minha mãe fazia. Exatamente como Roberto costumava amar, quando ainda era humano. Lágrimas escorreram por baixo da máscara. Não eram lágrimas de tristeza dessa vez. Eram de algo mais complexo. Talvez saudade. Saudade de quem eu era antes de perder pedaços de mim mesma, tentando ser a esposa perfeita de um homem que não me merecia. Está pronto? Uma voz perguntou atrás de mim. Virei e vi uma mulher jovem, eficiente, vestindo um terno cinza. Sim, respondi, mantendo minha voz baixa, disfarçada. O Sr. Carvalho pediu que a senhora servisse pessoalmente, ela disse. Os investidores estão na sala de reuniões executiva. Por favor, me acompanhe. Meu coração acelerou. Servir pessoalmente? Roberto não havia mencionado isso. Peguei a travessa onde havia arrumado o bobó. Laranja vibrante contra a porcelana branca, decorado com folhas de coentro e camarões grandes por cima. Arrumei também o arroz branco soltinho numa travessa separada. Segui a mulher pelo corredor. Minhas mãos tremiam tanto que a travessa quase escorregou. A porta da sala de reuniões se abriu. Era enorme. Uma mesa de mogno que parecia ter uns 5 metros de comprimento, cadeiras de couro, paredes de vidro com vista para toda a cidade. E ali, sentados, estavam cerca de 10 pessoas. Reconheci Roberto imediatamente, mesmo ele tentando evitar meu olhar. Estava sentado na cabeceira oposta ao Sr. Carvalho, visivelmente tenso. Ah! O Sr. Carvalho se levantou quando me viu. A chefe chegou. Ele gesticulou para que eu me aproximasse. Com passos trêmulos, levei as travessas até a mesa e comecei a servir. O aroma do bobó tomou conta da sala. Vi as narinas dos investidores estrangeiros se dilatarem, alguns franzindo o nariz com curiosidade, outros com algo que parecia ser reconhecimento. Senhores, o Sr. Carvalho anunciou, esqueçam o salmão grelhado e o risoto de trufas de ontem. Hoje vamos experimentar algo verdadeiramente especial. Um prato que carrega história, tradição e alma.
Ele olhou diretamente para mim. E mesmo com a máscara cobrindo metade do meu rosto, senti como se aqueles olhos penetrantes pudessem ver através dela. Chefe, ele disse suavemente. Por favor, nos conte sobre esse prato. De onde vem a receita? Meu corpo inteiro congelou. Roberto ficou rígido em sua cadeira, seus olhos me lançando advertências silenciosas. Lembrei de suas ameaças. Não diga que é minha esposa. Lá você é só uma prestadora de serviço. Abri a boca. Fechei. Abri novamente. É uma receita de família, senhor. Respondi baixinho, mantendo minha voz rouca, disfarçada. Família? O senhor Carvalho se inclinou para a frente, interessado. Sua família? Da minha mãe, senhor. Dona Teresa. Ela me ensinou quando eu era criança. Dona Teresa. Ele repetiu o nome lentamente, como se estivesse provando cada sílaba. Seus olhos se encheram de lágrimas novamente. E onde sua mãe aprendeu? Com a mãe dela, senhor, e assim por gerações. Somos do interior da Bahia. Essa receita tem mais de 100 anos na minha família. O senhor Carvalho pegou um guardanapo e discretamente enxugou os olhos. Bahia, ele murmurou. Claro, claro que é. Ele se serviu de uma generosa porção, ignorando completamente os pratos sofisticados que também estavam na mesa. Levou a primeira garfada à boca. E ali, na frente de investidores internacionais, diretores e executivos, o dono de uma das maiores empresas do país fechou os olhos e chorou. Não foram lágrimas discretas dessa vez. Foram soluços reais, profundos, vindos de um lugar muito fundo da alma. A sala ficou em silêncio total. Constrangido. Ninguém sabia o que fazer. O senhor Carvalho pegou outro guardanapo, limpou o rosto e respirou fundo várias vezes, tentando se recompor. Desculpem, disse finalmente com a voz embargada. Mas vocês precisam entender. Esse sabor, não provava esse sabor há 50 anos. 50 anos? Quando eu tinha 22 anos, ele continuou, sua voz agora mais firme, mas ainda emocionada. Eu era estudante universitário, vinha de família pobre, trabalhava de dia e estudava à noite. Mal tinha dinheiro para comer. Os investidores ouviam, fascinados. Roberto estava pálido, agarrado aos braços da cadeira. Havia uma senhora, o senhor Carvalho prosseguiu, que vendia comida numa barraca de feira. Sempre que eu passava em frente, com fome, mas sem dinheiro, ela me chamava. Vem cá, filho, dizia. Não pode estudar de barriga vazia. Ele apontou para o bobó na travessa. E ela me servia isso, bobó de camarão. Dizia que era receita da mãe dela, que vinha passando de geração em geração. Nunca me cobrou 1 centavo. Nunca. Durante 2 anos, aquela senhora me alimentou de graça. As lágrimas voltaram. Quando finalmente consegui meu primeiro emprego e voltei para agradecer, para pagar todas as refeições que me deu, a feira havia sido demolida. Nunca mais encontrei aquela mulher. Passei 50 anos procurando esse sabor em cada restaurante fino, cada chefe renomado, mas nunca encontrei. Ele olhou para mim com uma intensidade que fez meu coração parar. Até hoje, o senhor Carvalho concluiu, encarando-me fixamente. Até você. Meu mundo girou. As palavras dele ecoavam em minha cabeça, se reconfigurando, ganhando um novo significado a cada segundo. 50 anos atrás, uma barraca de feira. Uma mulher generosa que alimentava estudantes pobres de graça. Bobó de camarão feito com uma receita passada de geração em geração. Minha mãe. Ele estava falando da minha mãe. Dona Teresa realmente teve uma barraca de comida numa feira em Salvador quando eu era criança. Lembro de ajudá-la depois da escola, descascando camarões, picando coentro. Ela sempre alimentava os estudantes que passavam perto da hora de fechar. Filho com fome não aprende, ela dizia. Minha garganta se fechou. Não consegui falar. Chefe, o senhor Carvalho se levantou da cadeira, se aproximando de mim. Por favor, tire essa máscara. Quero ver o rosto da pessoa que carrega essa herança. Senhor, Roberto se levantou abruptamente, em pânico mal disfarçado.
Ela está resfriada, muito contagiosa, seria perigoso. Cale a boca, Roberto, o Sr. Carvalho disse sem sequer olhar para ele. Não me importo com vírus. Seus olhos permaneceram fixos nos meus. Por favor, ele repetiu, mais suavemente dessa vez. Minhas mãos subiram até a máscara. Tremiam tanto que mal consegui tirar. O elástico prendeu no meu cabelo grisalho e tive que lutar um pouco com ele. Quando finalmente a máscara caiu, revelando meu rosto enrugado, sem maquiagem, marcado pela idade e pela dor, o Sr. Carvalho deu um passo para trás. Você não é ela, disse, e havia desapontamento em sua voz. É jovem demais. Jovem. Aos 72 anos, alguém estava me chamando de jovem. 50 anos atrás, calculei rapidamente em voz alta. Eu tinha 22 anos. Minha mãe tinha 45. Ela morreu há 10 anos, senhor, aos 87. Os olhos dele se arregalaram. Sua mãe? Dona Teresa era sua mãe? Sim, senhor. Ele cobriu a boca com as mãos, lágrimas escorrendo livremente agora, sem qualquer tentativa de escondê-las. Ela salvou minha vida, sussurrou. Literalmente salvou minha vida. Eu estava tão desesperado, tão faminto, pensando em desistir de tudo. E ela me alimentou, me deu esperança. Me disse... Sua voz quebrou. Me disse que eu conseguiria, que um dia eu seria alguém importante. Eu me lembrava de minha mãe dizendo essas coisas. Ela dizia para todos os estudantes que alimentava. Acreditava genuinamente que investir em pessoas era investir no futuro. Procurei por ela. O Sr. Carvalho continuou. Durante anos. Queria retribuir, queria agradecer, mas nunca consegui encontrá-la. A feira foi demolida, o bairro mudou completamente. Ele pegou as minhas mãos velhas, manchadas, deformadas pela artrite, e segurou com reverência. Deixe-me fazer o que nunca pude fazer por ela, disse. Deixe-me ajudar você. Senhor? Comecei, mas minha voz falhou. Tenho um restaurante, ele disse rapidamente, as palavras saindo atropeladas. Um espaço enorme, lindo, no melhor bairro da cidade. Está fechado há 2 anos porque não consigo encontrar um chefe que tenha alma. Todos têm técnica, diplomas franceses, estrelas Michelin, mas nenhum tem coração. Ele apertou minhas mãos. Seja minha sócia. Abra seu restaurante lá. Cozinhe essas receitas da sua mãe. Mantenha a memória dela viva. E deixe-me finalmente pagar a dívida que tenho com ela. Silêncio absoluto na sala. Todos os olhos estavam em mim. Os investidores pareciam comovidos. Os diretores estavam boquiabertos. E Roberto parecia estar tendo um ataque cardíaco. Senhor, ele começou, a voz estranhamente aguda. Isso é muito generoso, mas... Mas o quê, Roberto? O Sr. Carvalho se virou para ele e pela primeira vez vi raiva real naqueles olhos antes gentis. Você tem algo contra essa maravilhosa mulher receber o reconhecimento que merece? Não, claro que não, senhor. É só que... Bem, ela disse que era dona de um restaurante, Casa da Vovó. Então já tem seu próprio negócio. O Sr. Carvalho franziu o senho confuso. Casa da Vovó? Repetiu. Virou-se para mim. Esse é o nome do seu restaurante? E ali estava. O momento da verdade. Eu poderia mentir. Poderia seguir o roteiro de Roberto, manter a farsa, proteger suas mentiras. Ou poderia finalmente, depois de 7 décadas vivendo para os outros, viver para mim mesma. Não, senhor, respondi, minha voz ganhando força. Não existe nenhum restaurante chamado Casa da Vovó. Nunca existiu. Roberto ficou de pé tão rápido que sua cadeira caiu para trás com um estrondo. Helena, não. Meu nome não é Helena, interrompi, olhando diretamente para o Sr. Carvalho, ignorando Roberto completamente. Desculpe, senhor. Meu nome é Helena, sim, Helena Ferreira. Ferreira é meu nome de casada. Mostrei minha mão esquerda, onde uma aliança de ouro simples e gasta brilhava fracamente. Eu cozinho em casa, senhor, na minha cozinha pequena e modesta. Tenho cozinhado a vida inteira para minha família. Nunca trabalhei em restaurante.
Nunca tive treinamento formal, só tenho o que minha mãe me ensinou. O Sr. Carvalho olhou para minha aliança, depois para a mão de Roberto, que ele tentava esconder debaixo da mesa. Alianças idênticas. A expressão do Sr. Carvalho mudou. Compreensão, depois descrença, depois uma fúria gelada. Roberto, disse ele lentamente, perigosamente, essa senhora é sua esposa? O silêncio que se seguiu foi tão denso que eu podia ouvir meu próprio coração batendo. Roberto abriu e fechou a boca várias vezes. Seu rosto passava por tons de vermelho e branco alternadamente. Sim, eu respondi por ele, já que ele aparentemente havia perdido a capacidade de falar. Sou casada com Roberto há 45 anos, senhor. O Sr. Carvalho ficou imóvel por um longo momento, processando essa informação. Quando finalmente falou, sua voz era de gelo puro. Então, Roberto, cada palavra era pronunciada com cuidado mortal. Quando você disse que essa comida veio de um restaurante, estava mentindo? Senhor, eu posso explicar. E quando disse que a comida estava estragada e precisava ser jogada no lixo, o Sr. Carvalho continuou, sua voz subindo. Estava falando da comida que sua própria esposa preparou para você? Senhor, por favor. Silêncio! O Sr. Carvalho rugiu, fazendo todos na sala pularem. Silêncio, seu miserável ingrato! Ele se virou para mim e, quando falou novamente, sua voz estava controlada, mas tremendo de emoção. Dona Helena, por favor, me conte. Seu marido aprecia sua comida? Ele come com gratidão as refeições que a senhora prepara? Olhei para Roberto. Vi súplica em seus olhos. Súplica misturada com ameaça. Lembrei de todas as suas ameaças. Sobre divórcio, sobre tirar nossos filhos de mim, sobre me deixar sem nada. E percebi que não me importava mais. Não me importava com as ameaças. Não me importava em proteger sua imagem. Não me importava em ser a esposa obediente que engole humilhações calada. Não, senhor, respondi claramente. Ontem de manhã, preparei esse mesmo bobó de camarão para ele. Acordei às 3 da madrugada para ter tudo fresco. Embrulhei com carinho numa marmita bonita. Respirei fundo, sentindo algo se libertar dentro do meu peito. E ele disse que minha comida tinha cheiro de feira, cheiro de pobreza. Disse que era vergonhoso, que iria jogar no lixo porque não queria que seus colegas o vissem com comida de caipira. A sala estava tão silenciosa que se podia ouvir uma mosca voar. Vim aqui ontem trazer a carteira que ele esqueceu, continuei, e vi quando ele ia realmente jogar minha marmita no lixo da copa, enquanto ria com os colegas e me chamava de empregada descuidada. Roberto estava branco como papel agora, segurando a borda da mesa para não cair. O senhor chegou naquele momento? Olhei para o Sr. Carvalho. E o impediu. Provou a comida. E ele mentiu dizendo que era de um restaurante porque tinha vergonha de admitir que sua esposa cozinha comida primitiva. O Sr. Carvalho fechou os olhos, respirando profundamente, tentando controlar a raiva. E hoje, minha voz estava firme agora, forte. Ele me fez vir disfarçada. Me disse para usar máscara, para não falar muito, para nunca admitir que sou esposa dele. Disse que aqui eu sou apenas uma prestadora de serviço, uma empregada temporária. Lágrimas rolaram pelo meu rosto, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de libertação. 45 anos, senhor. 45 anos acordando de madrugada para preparar comida que ele gosta, costurando suas roupas quando não tínhamos dinheiro, criando nossos filhos sozinha enquanto ele trabalhava, sempre sendo paciente, sempre sendo compreensiva, sempre sendo invisível. Olhei para Roberto com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. E no primeiro dia em que ele consegue a promoção tão sonhada, ele me joga no lixo junto com minha comida. O Sr. Carvalho abriu os olhos. E o que vi ali foi uma fúria tão pura, tão intensa, que até eu dei um passo para trás. Ele se virou lentamente para Roberto, que estava tentando se fundir com a parede. Saia, disse o Sr. Carvalho. Sua voz era baixa, mas cortante como uma lâmina. Saia da minha empresa, agora. Senhor, por favor, Roberto finalmente encontrou sua voz, aguda e desesperada.
Foi um mal-entendido. Eu posso explicar. Explicar o quê? O Sr. Carvalho deu um passo em direção a Roberto. Explicar como você desrespeita a mulher que dedicou a vida inteira a você? Explicar como considera vergonhoso a comida que salvou minha vida? Ele apontou para a porta. Você tem 5 minutos para limpar sua mesa e sair. Se ainda estiver no prédio depois disso, chamarei segurança. Senhor, minha carreira, trabalhei 40 anos nesta empresa. E em 40 anos, nunca aprendi o verdadeiro valor das coisas. O Sr. Carvalho retrucou. Pensou que poder e prestígio eram mais importantes que caráter e gratidão. Você está demitido, Roberto. Não apenas da promoção, de tudo. Roberto ficou ali parado em choque, incapaz de processar o que estava acontecendo. Mas... começou. Fora! O Sr. Carvalho rugiu. Roberto olhou ao redor da sala, procurando apoio, aliados, qualquer coisa. Mas todos os diretores desviaram o olhar. Os investidores estrangeiros o encaravam com desprezo mal disfarçado. Seus olhos finalmente encontraram os meus. Havia tanto ali: raiva, desespero, súplica, acusação. Como se isso tudo fosse minha culpa. Você destruiu tudo. Ele cuspiu veneno em minha direção. Está feliz agora? Destruiu minha vida. Algo dentro de mim, algo que vinha sendo comprimido por décadas, finalmente explodiu. Eu destruí sua vida? Minha voz saiu mais alta do que pretendia. Você que me chamou de empregada, você que disse que minha comida era lixo, você que me obrigou a vir aqui disfarçada porque tinha vergonha de mim. Dei um passo em sua direção, e pela primeira vez em 45 anos de casamento, foi ele quem recuou. Passei a vida inteira me fazendo pequena para você parecer grande, continuei. Engoli humilhação após humilhação, porque achava que era meu dever de esposa. Me apaguei para você brilhar, e nem assim foi suficiente. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas minha voz não vacilou. Então não, Roberto, você não precisa me culpar. Você destruiu sua própria vida no momento em que decidiu que eu não valia nada. Ele abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. Virou-se e saiu da sala, batendo a porta com força. O silêncio que ficou era denso, desconfortável. Até que um dos investidores começou a aplaudir. Depois outro, e outro. Em poucos segundos, toda a sala estava de pé, aplaudindo. Não sei se era por mim, pela comida, ou pelo drama que acabaram de presenciar. Talvez fosse tudo junto. Senti minhas pernas fraquejarem. Tinha usado toda a minha energia naquela confrontação. Cambaleei levemente, e o Sr. Carvalho me segurou pelo braço, me guiando gentilmente até uma cadeira. Sente-se, Dona Helena, ele disse suavemente. Por favor. Sentei, tremendo. Não de medo, mas de adrenalina, de libertação. O Sr. Carvalho se voltou para os investidores. Senhores, peço desculpas pelo inconveniente. Como vocês podem ver, temos questões pessoais para resolver. Sugiro que continuemos esta reunião amanhã. Os investidores, surpreendentemente, não pareciam incomodados. Pelo contrário, vários deles se aproximaram de mim antes de sair. Sua comida é extraordinária, senhora. Um deles disse em português quebrado. Melhor que qualquer estrela Michelin. Coragem admirável, disse outro, uma mulher elegante de cabelos grisalhos. Sua mãe estaria orgulhosa. Quando finalmente ficamos sozinhos, eu, o Sr. Carvalho e sua secretária. Ele puxou uma cadeira e sentou-se ao meu lado. Dona Helena, começou, escolhendo as palavras com cuidado. Sei que passou por um trauma terrível, e entenderei perfeitamente se quiser apenas ir para casa e esquecer tudo isso. Fiz menção de responder, mas ele ergueu a mão. Mas antes de decidir, quero que ouça minha proposta. De verdade, não é caridade, não é pena, é negócio. Ele pegou um cartão da carteira e escreveu algo atrás. Este é o endereço do restaurante que mencionei. Amanhã à tarde, às 3, vá até lá, sem compromisso. Apenas olhe o espaço, converse comigo sobre possibilidades e depois decida. Peguei o cartão com mãos trêmulas. O endereço era em um dos bairros mais nobres da cidade. Por que está fazendo isso?
Perguntei. De verdade. Por quê? Ele sorriu. Mas era um sorriso triste. Porque sua mãe me deu comida quando eu estava morrendo de fome. Me deu esperança quando eu tinha certeza que fracassaria. E nunca, nunca pude agradecê-la. Ele olhou para a travessa de Bobó, ainda pela metade sobre a mesa. Deixe-me ajudar sua filha. Deixe-me fazer por você o que gostaria de ter feito por ela. Deixe-me honrar a memória de Dona Teresa do único jeito que posso. Suas palavras tocaram algo profundo dentro de mim. Minha mãe sempre foi generosa, sempre ajudou quem precisava. E agora, décadas depois, essa generosidade estava voltando de uma forma que ela nunca poderia ter imaginado. Vou pensar, prometi, guardando o cartão na bolsa. Ele assentiu, satisfeito. É tudo o que peço. Pense. E se decidir que quer seguir em frente, estarei lá amanhã esperando. A secretária dele, uma mulher eficiente de uns 40 anos, se aproximou. Dona Helena, posso chamar um carro para levá-la para casa? Casa. A palavra soou estranha. A casa que compartilhava com Roberto não parecia mais lar. Não depois de tudo o que aconteceu. Obrigada, murmurei. No caminho de volta, sentada no banco traseiro de um carro executivo confortável, olhei pela janela sem realmente ver nada. Minha mente estava um turbilhão. O que eu faria agora? Tinha 72 anos. Nenhuma economia própria. Todo o dinheiro sempre foi controlado por Roberto. Nenhuma profissão formal. Apenas minhas mãos artríticas e as receitas que minha mãe me ensinou. Mas pela primeira vez em décadas, senti algo que havia esquecido existir. Esperança. Quando cheguei em casa, Roberto estava lá, esperando. A sala estava uma bagunça. Ele havia claramente bebido. Garrafas vazias de uísque estavam espalhadas pela mesa de centro. Seus olhos estavam vermelhos, inchados. Você, ele sibilou quando me viu. Você arruinou tudo. Fechei a porta atrás de mim calmamente. Não, Roberto. Você arruinou, sozinho. Ele se levantou cambaleante, apontando um dedo trêmulo em minha direção. 40 anos. 40 anos trabalhei naquela empresa. E você destruiu em 5 minutos. Eu destruí? Repeti, incrivelmente calma. Eu não fui quem chamou minha própria esposa de empregada. Não fui quem disse que a comida dela era lixo. Não fui quem mentiu para o chefe. Você poderia ter ficado calada, ele gritou. Poderia ter mantido a boca fechada e tudo estaria bem. Tudo estaria bem, repeti lentamente. Para você. Mas e para mim, Roberto? Quando as coisas estariam bem para mim? Ele não tinha resposta para isso. Fui até o quarto, peguei uma mala do armário e comecei a colocar minhas roupas dentro. O que você está fazendo? Ele perguntou da porta. Saindo? Para onde? Você não tem para onde ir. Não tem dinheiro. Não tem nada. Parei de arrumar e olhei para ele. Realmente olhei. E vi um homem patético, bêbado, desesperado, tentando manter controle sobre algo que já havia perdido há muito tempo. Tenho minha dignidade, respondi, e receitas da minha mãe, e uma proposta de negócio de um homem que valoriza essas coisas. É mais do que suficiente. Você não vai sobreviver sozinha, ele insistiu. É velha demais, sem educação, sem habilidades. Continua, falei calmamente, dobrando um vestido. Continue me dizendo o quanto sou inútil. Talvez se repetir o suficiente, você acredite. Fechei a mala. Mas eu não acredito mais, Roberto, e isso é o que importa. Passei por ele, puxando minha mala. Onde vai ficar? Ele perguntou, e pela primeira vez ouvi algo parecido com preocupação genuína em sua voz. Ou talvez fosse apenas medo de ficar sozinho. Com nossa filha Clara, respondi. Já liguei para ela no caminho. Ela está me esperando. Era verdade. Havia ligado para nossa filha do meio, a única dos 3 que ainda mantinha contato regular comigo. Quando contei o que aconteceu, uma versão resumida, mas honesta, ela ficou furiosa. Vem para minha casa agora, mãe. Agora mesmo. Na porta parei e olhei para trás mais uma vez. Sabe qual é a parte mais triste, Roberto? Perguntei, minha voz cansada, mas firme. Não é que você não me ame mais.
Acho que isso morreu há muito tempo e eu me acostumei. A parte mais triste é que você nem sequer me respeita. E isso eu não consigo aceitar. Saí, fechando a porta atrás de mim. Na rua, respirei fundo. O ar nunca havia parecido tão fresco, tão livre. Clara morava a 20 minutos de distância. Quando cheguei, ela estava esperando na porta e me abraçou com tanta força que doeu em minhas costelas velhas. Mas era uma dor boa. Mãe, ela chorou no meu ombro. Mãe, eu sinto muito. Deveria ter percebido. Deveria ter visto como ele te tratava. Não é sua culpa, meu amor. Acariciei seus cabelos. Eu escondi bem, escondi até de mim mesma. Naquela noite, deitada no quarto de hóspedes de Clara, olhei para o teto e fiz um balanço da minha vida. 72 anos, 45 deles desperdiçados em um casamento que me diminuía. 3 filhos criados, 2 netas que mal me visitavam porque Roberto sempre desencorajava. Mas também receitas preciosas transmitidas por gerações. Mãos que, mesmo doloridas, ainda sabiam criar magia na cozinha. E agora, uma oportunidade. Uma chance de recomeçar. Era tarde demais? Provavelmente. Mas também, e isso me fez sorrir no escuro, nunca é tarde demais para recuperar sua dignidade. Na manhã seguinte, acordei cedo. Velhos hábitos são difíceis de quebrar. Mas em vez de cozinhar para Roberto, cozinhei para Clara e suas 2 filhas. Fiz tapioca recheada, como minha mãe me ensinou. Cozido de milho verde, café forte e puro. Vovó, minha neta de 15 anos disse, comendo pela 3ª vez, por que nunca cozinha isso quando vem visitar? Porque seu avô diz que tem cheiro de feira. Clara respondeu por mim, sua voz ácida. E não pode sujar a cozinha dele. A menina fez uma cara de nojo. Vovô é um idiota? Linguagem. Clara repreendeu automaticamente, mas estava sorrindo. Às 2 da tarde, vesti meu melhor vestido, que ainda era simples e velho, mas estava limpo e passado. Clara ofereceu emprestar algo, mas recusei. Se o Sr. Carvalho queria trabalhar comigo, seria com quem eu realmente era, não com uma versão fantasiada. O endereço no cartão me levou a um bairro que eu só conhecia de passar de longe. Ruas arborizadas, casas elegantes, carros importados estacionados. O restaurante era lindo. Um prédio antigo restaurado, com fachada colonial pintada de amarelo claro. Grandes janelas com molduras brancas. Um jardim na frente com flores bem cuidadas. Uma placa discreta dizia: "À venda para alugar". O Sr. Carvalho estava esperando na entrada. Quando me viu, sorriu calorosamente. "Dona Helena, veio!" "Prometi que pensaria", respondi. E pensei. Ele abriu a porta, me convidando a entrar. O interior era ainda mais bonito. Teto alto com vigas de madeira aparentes, piso de tábua corrida envernizado. Grandes janelas que deixavam entrar luz natural abundante. Estava vazio, mas dava para imaginar mesas, cadeiras, pessoas rindo e comendo. "A cozinha", ele disse me guiando, "é profissional completa. O antigo dono era um chefe italiano que voltou para a Europa. A cozinha era um sonho. Enorme, com equipamentos de última geração, mas também tinha um fogão industrial a gás que me lembrou, estranhamente, do fogão a lenha da minha mãe. Passei minha mão pela bancada fria de mármore. "É lindo", murmurei. "Mas, senhor, eu não tenho dinheiro para alugar um lugar assim. Não tenho nada." "Por isso proponho sociedade", ele disse. "Eu entro com o espaço, o capital inicial, os contatos. Você entra com seu talento, suas receitas, sua alma." Ele puxou uma pasta da bolsa. "Mandei meu advogado preparar um contrato. 50-50. Você seria dona de metade do restaurante. Teria salário mensal fixo como chefe executiva, mais percentual dos lucros. 50% de um restaurante desses." "Mas por quê?" perguntei novamente. "Isso é muito mais do que uma dívida de gratidão." Ele suspirou, olhando ao redor do espaço vazio. "Dona Helena, tenho 73 anos. Construí um império. Ganhei mais dinheiro do que jamais sonhei. Tenho tudo que o dinheiro pode comprar." Seus olhos encontraram os meus.
Mas nunca consegui pagar a única dívida que realmente importa. Nunca consegui agradecer à mulher que salvou minha vida quando eu era apenas um garoto pobre e faminto. Ele tocou levemente a pasta. Deixe-me fazer isso. Não por pena, não por caridade, mas porque sua mãe acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. E quero honrar essa memória ajudando a filha dela. Lágrimas queimaram meus olhos. E se eu fracassar? Tenho 72 anos, nunca gerenciei um negócio. Então fracassaremos juntos, ele deu de ombros. Mas, sinceramente, não acho que vai fracassar. Aquele bobó que cozinhou ontem, chorei ao provar. E vi investidores internacionais, pessoas que comem nos melhores restaurantes do mundo, repetindo o prato 3 vezes. Ele sorriu. Comida feita com amor sempre encontra seu público. Peguei a pasta com mãos trêmulas. Li o contrato. Estava tudo ali, exatamente como ele disse. 50-50, salário generoso, controle criativo total do menu. Uma condição, disse, o nome do restaurante. Claro, que nome gostaria? Fechei os olhos, vendo minha mãe em sua barraca de feira, sorrindo para os estudantes famintos, servindo comida com generosidade infinita. Casa da Dona Teresa, respondi, em homenagem a ela. Perfeito. O Sr. Carvalho estendeu a mão. Temos um acordo? Olhei para aquela mão estendida, e então para minhas próprias mãos. Velhas, manchadas, deformadas pela artrite, mas ainda capazes de criar amor em forma de comida. Apertei a mão dele firmemente. Temos um acordo. Os próximos 3 meses foram um turbilhão. Clara me ajudou com toda a papelada legal. Descobrimos que eu tinha direito a metade dos bens do casamento, incluindo a casa. Roberto tentou lutar, mas quando Clara ameaçou expor publicamente como ele havia me tratado, ele desistiu rapidamente, sempre preocupado com sua imagem. O divórcio foi rápido. 45 anos de casamento dissolvidos em algumas assinaturas. Senti alívio. Tristeza pelo tempo perdido, mas alívio pelo futuro livre. Meus outros 2 filhos, o mais velho e a mais nova, ficaram do lado do pai no início. Roberto havia contado a eles uma versão distorcida dos eventos. Mas quando Clara mostrou as mensagens que ele mandava para a amante, sim, descobrimos que havia uma amante, a tal Beatriz da Copa. Eles mudaram de ideia rapidamente. Trabalhei no restaurante 16 horas por dia. Meu corpo doía, minha artrite piorou, mas meu coração estava mais leve do que em décadas. Contratei 2 ajudantes de cozinha, mulheres mais velhas como eu, que precisavam de oportunidade. Ensinei a elas as receitas da minha mãe. Criamos um menu que era puro Nordeste: bobó de camarão, moqueca baiana, acarajé, tapioca recheada, cuscuz, vatapá. O Sr. Carvalho, que insistia que eu o chamasse de Marcos, investiu em decoração que honrava as raízes. Paredes pintadas com cenas do Nordeste, artesanato local, música regional tocando suavemente. Mas a alma do lugar era a comida. Comida feita com amor, com história, com memória. A inauguração foi num sábado. Eu estava tão nervosa que mal consegui dormir na noite anterior. E se ninguém viesse? E se as pessoas rejeitassem comida simples, num bairro acostumado com haute cuisine? Não precisava ter me preocupado. Uma fila se formou antes mesmo de abrirmos. Marcos havia convidado alguns jornalistas gastronômicos, influenciadores e, claro, aqueles investidores internacionais que haviam provado o meu bobó. O primeiro cliente foi o próprio Marcos. Pediu bobó de camarão, naturalmente. Quando servi o prato, ele fechou os olhos e inalou profundamente. Igualzinho, murmurou, exatamente como ela fazia. E chorou. De novo. Aquela primeira noite foi mágica. As mesas ficaram cheias. As pessoas comiam, sorriam, pediam mais. Ouvi fragmentos de conversas. Meu Deus, isso me lembra da casa da minha avó. Nunca provei moqueca tão autêntica em São Paulo. A senhora tem que experimentar esse vatapá. Às 11 da noite, quando finalmente fechamos, me sentei numa cadeira da cozinha, exausta mas feliz. Clara apareceu na porta sorrindo. Mãe, tem alguém aqui para você.
Meu coração deu um pulo. Seria Roberto? Vindo causar problemas? Mas não era Roberto. Eram meus 3 filhos, juntos, com meus 5 netos. Mãe, meu filho mais velho disse com lágrimas nos olhos. A gente provou a comida e me lembrei de quando era criança, de quando você cozinhava essas coisas em casa, antes do pai proibir. Ele se aproximou e me abraçou. Me desculpe. Desculpe por não ter te defendido, por ter acreditado nas mentiras dele, por ter deixado você sofrer sozinha. Os outros vieram também, um abraço coletivo que me fez chorar rios. Vovó, minha neta mais velha disse, você é a pessoa mais legal que eu conheço, e sua comida é a melhor do universo. Ali, no meio da minha cozinha profissional, cercada pelos meus filhos e netos, finalmente me senti completa. 6 meses se passaram desde a inauguração da casa da Dona Teresa. 6 meses que mudaram minha vida completamente. O restaurante era um sucesso estrondoso. Críticos gastronômicos escreviam resenhas brilhantes. Celebridades postavam fotos nas redes sociais. Tivemos que começar a trabalhar com reservas, porque a demanda era maior que nossa capacidade. Mas o que mais me orgulhava não eram as críticas ou o dinheiro. Era ver famílias jantando juntas, rindo, compartilhando memórias provocadas pelos sabores. Era ver jovens descobrindo pela primeira vez o gosto de comida feita com amor. Era ver idosos como eu, lágrimas nos olhos, dizendo: "Isso me lembra da minha mãe." Comida faz isso. Une gerações, conta histórias, preserva memórias. Numa quinta-feira à tarde, menos movimentada, eu estava na cozinha preparando um novo prato para o menu quando uma das garçonetes entrou nervosamente. Dona Helena, tem um senhor pedindo para falar com a senhora. Algo no tom dela me alertou. Quem? Ele disse que é seu ex-marido. Meu coração disparou. Não havia visto Roberto desde o divórcio. Soube por Clara que ele estava trabalhando como vendedor numa loja de seguros, tendo perdido todos os contatos e prestígio depois da demissão. Digo que a senhora está ocupada? Respirei fundo. Não, eu falo com ele. Tirei o avental, lavei as mãos e saí para o salão. Roberto estava sentado numa mesa no canto. Quando me viu, levantou-se rapidamente. O contraste era chocante. Ele havia envelhecido 10 anos em 6 meses. O terno caro foi substituído por uma camisa amassada. O cabelo, antes impecavelmente penteado, estava desgrenhado. Tinha olheiras profundas. Helena, sua voz saiu rouca. Roberto, respondi calmamente. O que você quer? Ele olhou ao redor do restaurante. As mesas elegantes, a decoração bonita, os clientes satisfeitos. Você conseguiu, disse. Construiu tudo isso. Sim, consegui. Silêncio desconfortável. Ele começou, depois parou. Recomeçou. Vim pedir desculpas. Não era o que eu esperava ouvir. Desculpas, repeti. Sim. Ele olhou para suas mãos, evitando meus olhos. Pelo que fiz, pelo que disse, pela forma como te tratei por anos. Ele respirou trêmulo. Perdi tudo, Helena. O emprego, o prestígio, os amigos. Até nossos filhos mal falam comigo agora. E percebi que a única coisa real que eu tinha era você. E eu joguei fora. Lágrimas escorreram pelo seu rosto. Você pode me perdoar? Podemos. Podemos tentar de novo? Olhei para aquele homem que um dia amei e senti nada. Nem raiva, nem amor, nem pena. Apenas uma calma indiferença. Não, Roberto, respondi suavemente. Não podemos. Por favor, ele implorou. Eu mudei, aprendi. Nunca mais vou te tratar daquele jeito. Você mudou porque perdeu tudo, interrompi. Não porque reconhece meu valor. Mudou porque agora precisa de mim, não porque me respeita. Ele abriu a boca para protestar, mas erguei minha mão. E sabe de uma coisa? Mesmo que seu arrependimento fosse genuíno, mesmo que você realmente tivesse mudado, não quero voltar. Suas lágrimas caíram mais forte. Pela primeira vez na minha vida, continuei. Estou vivendo para mim, fazendo o que amo,
sendo respeitada pelo que sou, e é libertador demais para jogar fora. Peguei um menu da mesa e estendi para ele. Se quiser, pode ficar e comer. A comida que você dizia que tinha cheiro de feira, agora celebridades pagam caro para provar. Ironia, não é? Ele pegou o menu com mãos trêmulas, olhando para os preços. Eu não tenho dinheiro para isso. Chamei a garçonete. Anota o pedido dele e bota na minha conta. Roberto me olhou surpreso. Mesmo depois de tudo? Não é por você, respondi. É porque minha mãe me ensinou que ninguém deve passar fome. E apesar de tudo, não vou me tornar como você. Não vou perder minha essência por causa da sua crueldade. Voltei para a cozinha antes que ele pudesse responder. Clara apareceu alguns minutos depois. Mãe, você está bem? Estou, respondi honestamente. Melhor do que estive em décadas. Naquela noite, depois que fechamos, Marcos e eu sentamos no salão vazio, tomando vinho e fazendo balanço. Sabe, ele disse pensativo, quando encontrei aquele sabor novamente depois de 50 anos, achei que estava buscando comida. Mas não era só isso. Não. Estava buscando bondade, generosidade, a crença de que pessoas podem ajudar umas às outras sem esperar nada em troca. Ele olhou para mim com aqueles olhos gentis. Sua mãe me deu isso quando eu mais precisava, e você, sem saber, me devolveu aquele sentimento. E você me deu uma nova vida quando eu achava que era tarde demais, respondi. Brindamos, vidros tilintando suavemente na sala silenciosa. 2 idosos, ambos marcados pela vida, ambos carregando dores e memórias, mas também esperança e gratidão. Hoje, mais de 1 ano depois daquele dia fatídico no escritório, acordo todo dia às 5 da manhã. Não porque alguém me obriga, mas porque amo o que faço. Vou para o restaurante, coloco meu avental e crio magia com ingredientes simples. A casa da Dona Teresa virou referência. Ganhamos prêmios. Aparecemos em revistas. Até recebemos proposta para abrir filial em outras cidades. Mas o que mais me enche o coração são as cartas. Cartas de pessoas dizendo que minha comida as conectou com suas raízes. De netos que trouxeram avós e viram lágrimas de alegria quando provaram sabores da infância. De estrangeiros que descobriram a alma do Brasil através dos meus pratos. E cartas de mulheres. Mulheres mais velhas, como eu, que passaram a vida se anulando para maridos, filhos, famílias. Sua história me deu coragem, uma delas escreveu. Tenho 68 anos e achava que era tarde demais para recomeçar. Você me provou que não é. Essas cartas eu guardo numa caixa especial. São mais valiosas que qualquer prêmio de gastronomia. Minha mãe, Dona Teresa, costumava dizer que cada prato que fazemos carrega um pedaço da nossa alma. E agora entendo o que ela queria dizer. No bobó de camarão que sirvo, está a memória dela alimentando estudantes famintos. Está o amor que ela me ensinou a colocar em cada colherada. Está a generosidade que atravessa gerações. Mas também está minha própria história. A dor de ser desvalorizada. A coragem de me reerguer. A alegria de finalmente me encontrar. Cada cliente que come minha comida está literalmente provando minha jornada. E que delícia descobrir que minha jornada, com toda sua dor, humilhação, mas também superação e triunfo, tem um sabor que alimenta não só o corpo, mas a alma. Tenho 73 anos agora. Mãos ainda doloridas pela artrite. Costas que reclamam depois de horas em pé. Cabelos completamente brancos. Mas nunca me senti tão viva. Nunca me senti tão eu mesma. Nunca me senti tão livre. E tudo começou com uma marmita quase jogada no lixo. Às vezes, nossos maiores presentes vêm embrulhados nas piores humilhações. Às vezes, precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa. E às vezes, nunca é tarde demais para recomeçar. Se você gostou desta história, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like e comente o que achou. Sua interação ajuda muito. E se quiser apoiar ainda mais nosso trabalho e ter acesso a conteúdos exclusivos, considere se tornar membro do canal.
Juntos, continuamos compartilhando histórias que inspiram, emocionam e nos fazem refletir sobre a vida. Até a próxima história.